E aqui, Renata? Como o pessoal sempre reclama bastante que o português fica maçante porque tem que ler demais e fala, quando eu cheguei no final da questão eu tive que voltar. Até por um pouco dessa... o Enem é uma prova de resistência. Sim. E para as pessoas que têm esse tipo de queixa, você tem alguma dica, até para identificar qual questão é fácil, qual é difícil, sem se perder demais naqueles textos enormes, conseguir fazer sem ficar com a mente tão cansada? Você tem alguma dica? Sim, eu sempre falo com os meninos que há textos que precisam ser lidos e outros que não precisam. E saber identificar isso é, assim, um ganho de tempo e uma carga emocional que você vai ali se preservar para as questões que você realmente precisa ler o texto muito grande. Porque quando você lê, não, tá cobrando lá assim no enunciado. Classifique morfologicamente ou busque a palavra que a palavra em destaque retoma. Você não precisa ler o texto. Você vai lá no texto que está em destaque, você consegue fazer isso sem ler o texto de uma página e meia, por exemplo. Mas em outras ocasiões, se tem mudança de sentido, se semanticamente a palavra mudou de sentido de um parágrafo para o outro, é claro que você vai ter que ler o texto, para você não correr o risco de marcar a alternativa errada. Então, eu trabalho muito com os meninos a questão de que há textos que precisam ser lidos. Há enunciados que você precisa se debruçar sobre eles muito mais profundamente do que outros. Então, você acha que, por exemplo, quando for começar a ler a questão, já vê a pergunta final assim, do enunciado, o que significa isso? Ou então, de acordo com o texto, busque... Lê essa parte primeiro para depois ler o texto. Sim, vai no enunciado e o enunciado te dá as dicas de como que você deve se comportar diante dessa questão. Aí você já bate o olhinho procurando o que você quer, né? Exato.